De debates sobre economia verde. Nós estamos gravando esse conteúdo para mais para frente ele ser editado e disponibilizado nas redes sociais do KLA. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Letícia Marques, sou head da área ambiental aqui do KLA. Vou ser a host e a facilitadora de vocês no evento de hoje. A ideia desse nosso ciclo de palestras, né, esse é a última palestra do nosso ciclo, a ideia é trazer conteúdos relevantes em palestras de até 1 hora, né? E a gente pensou nesse formato, ele tem sido muito bem recebido, porque a gente entende que atualmente mais de 1 hora numa videoconferência acaba se tornando cansativo, e é um tempo também que cabe na agenda de todo mundo, é um tempo que a gente consegue passar os pontos principais de cada tema, de cada palestra, e fica aí a oportunidade para quem quiser se aprofundar, entrar em contato com a gente depois, para ter mais detalhes a respeito de cada uma dessas situações. Eu sou mestra em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, especialista em direito ambiental pelo Mackenzie, onde eu dou aula de direito animal e direito ambiental empresarial nos cursos de extensão. E para mim é um prazer muito grande estar chegando ao final desse ciclo de palestras para tratar de temas tão relevantes, né? Eu estava até falando na palestra sobre ESG, que o ESG é a carinha nova da sustentabilidade mais aplicada aos negócios. Qualquer pessoa que vocês forem encontrar por aí da área de direito ambiental vai dizer que ESG não é tão novidade assim, porque a gente conhece e trata desses assuntos já há muitos anos, mas agora, no pós-pandemia, a sustentabilidade ganhou uma roupagem nova, ganhou alguns contornos específicos muito importantes, não só por conta, né, desse movimento de pensamento verde e dessa pressão do mercado de consumo por negócios mais sustentáveis, mas também porque cresceu a preocupação com a agenda climática. Né? Não é por acaso que o nosso ciclo de palestras escolheu esses 3 temas. Vocês vão ver nessa apresentação de hoje como tudo está interligado, né? A ideia, então, hoje é a gente falar um pouquinho sobre o que é litigância climática. Esse assunto surgiu com força, principalmente a partir de 2021. A gente já tem observado algumas ações no Brasil, vamos tratar sobre elas, vamos tratar sobre quais são os principais fundamentos dessas ações, o que se pede nessas ações e o que as empresas podem esperar nesse cenário, né? Será que eu preciso me preparar? Será que eu posso receber algum processo, alguma ação civil pública, alguma demanda por litigância climática? O quanto isso está perto ou está longe da minha realidade? Se alguma ONG, o Ministério Público me acionarem por litigância climática, quais são as possibilidades que eu tenho para traçar as minhas estratégias de defesa, né? E aí, ao final, a gente traz um pouquinho dessas conclusões e dessas recomendações, né, de uma forma bastante ainda abstrata, né? Cada um aqui tem um negócio, representa um setor da economia, e é claro que cada setor da economia, a gente vai ver nos próximos slides, tem características específicas, mas como o público aqui é abrangente, e o nosso objetivo é realmente tratar em bullet points dos temas mais principais, a gente fica à disposição para detalhar quais podem ser os riscos e os impactos para cada atividade em um momento posterior. Bom, então, para começo de conversa, é importante a gente ter só essa noção do que a gente aprendeu na escola. Eu, pelo menos, aprendi lá pela 4ª, 5ª série, o que era o efeito estufa, né?
que depois passou a ser referido como aquecimento global e que hoje em dia a gente chama de mudanças climáticas. É o mesmo fenômeno, mas houve essa substituição do nome para mudanças climáticas, porque a expressão aquecimento global pode causar para a pessoa mais desatenta a impressão de que esse fenômeno só vai implicar em elevação da temperatura da Terra. E não é bem assim. Às vezes tem lugares que esquentam demais, tem lugares que esfriam demais, né? Por isso que o nome mudanças climáticas passou a ser considerado mais adequado. Então, como é que funciona, né? O planeta Terra recebe a radiação da luz solar e, num estado ideal, a própria Terra, a própria camada de ozônio, ajuda a repelir alguns desses raios de volta da atmosfera para o espaço, né? Então, o raio bate e reflete, né? Acontece que, por conta dos gases que geram o chamado efeito estufa, e chama efeito estufa justamente porque esses gases retêm essa radiação na nossa atmosfera, impedindo que eles voltem para o espaço, realmente cria uma situação em que esses raios solares acabam ficando presos na nossa atmosfera e colaborando para o aquecimento da Terra e para a alteração das mudanças no clima. Então, quando se fala sobre a necessidade de controlar os gases do efeito estufa, atualmente referidos pela sigla GEE ou GEE, a finalidade última é essa, né? É possibilitar que o esquema de proteção natural do planeta Terra consiga reverter para o espaço essa radiação dos raios solares que acabam aquecendo o planeta, né? Aquecendo de um lado, esfriando de outro, a gente tem observado e a tendência é que a gente observe com mais frequência o que se chama de eventos climáticos extremos, que é chuva demais, calor demais, seca demais, estiagem demais, tudo em uma escala que a gente não via antes, né? As coisas, os tempos de fato têm mudado, né? Quando eu era criança, a gente ainda se referia à cidade de São Paulo como a terra da garoa, porque de fato garoava todos os dias pela manhã, quando eu ia para a escola. Hoje não se fala mais isso. Acho que geração Z, falar para a geração Z que São Paulo é a terra da garoa, ninguém vai entender, porque de fato não garoa mais em São Paulo pelas manhãs, como era de costume, né? Então, a gente está aí numa situação em que os cientistas entendem que não é possível reverter o que já está feito, mas tentar limitar, né, frear o aquecimento da temperatura do planeta Terra em até 1,5 graus pelos próximos anos. Então, a nossa meta é não piorar demais. Como é que se faz isso? Um dos mecanismos, um dos incentivos para que as empresas e os estados passem a colaborar para a prevenção das mudanças climáticas é o mercado de carbono, que é um instrumento, né, do protocolo de Kyoto que a gente viu na palestra passada. Quem não pode estar conectado vai ter oportunidade de rever essa palestra nas redes sociais do KLA dentro em breve. Mas o que se tem no fenômeno da litigância climática é que alguns grupos, comunidades, sociedades entendem que esse acordo ele não está sendo efetivamente cumprido, né, nem pelas nações, nem por empresas que geram gases de efeito estufa a partir da sua atividade. E aí esses grupos passam a demandar o Estado ou empresas para que tomem ações mais efetivas para combater esse cenário que a gente vê aí, essa questão do aquecimento global. Então, as demandas em geral são para que se controle a emissão de gases de efeito estufa para tentar frear
essa questão, né, da absorção dos raios solares e tentar limitar o aquecimento do clima da Terra. E aí, gente, esse que é o ponto preocupante. A gente fala em limitar, né, o aquecimento global e não em voltar, né, a resfriar o planeta. A gente não consegue melhorar a situação, só permitir que ela pare de piorar, o que já vai ser bastante coisa. Mas daí vamos lá. Quais são esses gases que geram o efeito estufa? O GEE. Bom, ele é principalmente dióxido de carbono, nosso conhecidíssimo CO2, metano e óxido nitroso. Esses são os principais. Existem outros gases, mas os principais são esses. Quais são as atividades que geram gases do efeito estufa? Atividade industrial, né? Acho que é bastante intuitivo a gente perceber até pelas chaminés, pelas emissões gasosas das indústrias, que elas estão relacionadas à emissão de gases de efeito estufa, queima de combustíveis fósseis, né? Daí também a preocupação que existe do mundo como um todo a respeito da busca de fontes mais limpas para geração de energia, daí a discussão que existe no Brasil para acionamento das usinas termoelétricas, daí a discussão que se faz atualmente na Europa por conta da guerra da Ucrânia e dessa crise energética que eles passam, né? É bastante conhecido que a União Europeia, que a Europa como um todo, tem uma matriz energética considerada bastante poluente, baseada em usinas termoelétricas e usinas nucleares que estão queimando combustíveis fósseis, obviamente no caso das termoelétricas, e contribuindo para gerar mais gases do efeito estufa. A agricultura, né, seja por meio do uso de agrotóxicos de forma desregulada, sem observar as diretrizes dadas pelos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, e também quando se fala de desmatamento, né? Essa é a principal causa dos gases de efeito estufa gerados no Brasil, né? Quando a gente fala dos países considerados desenvolvidos, os países que estão ali no anexo 1 do protocolo de Quioto, que são já bastante industrializados, a gente fala mais dessa questão dos gases que resultam das atividades industriais. Um mapeamento do Ministério da Ciência e da Tecnologia identificou, eu queria colocar a imagem aqui, mas é um infográfico muito grande, eu tentei pôr, ele ficou meio distorcido, não ia dar para ler. Para quem quiser, depois me escreve, eu mando o link onde está essa imagem, mas o Ministério da Ciência e da Tecnologia fez esse levantamento e se entende que mais ou menos 80% da contribuição brasileira para a geração de gases de efeito estufa vem do desmatamento, atrelado às práticas agropecuárias. Aí, deixa eu fazer um parênteses muitíssimo importante. Desmatamento é a supressão de vegetação irregular. Então, desmatar, né, tem essa conotação negativa, porque, de fato, se fala, né, de uma supressão de vegetação que não foi autorizada pelo órgão ambiental, daí, portanto, ela não foi devidamente compensada, né, aquela situação, para cada árvore que eu corto aqui, eu planto 3 ali. Em geral, o desmatamento tem essa percepção ruim, mas é errado generalizar, né? Então, a mensagem importante aqui a agricultura é uma atividade importante, é uma atividade lícita e a boa agricultura tem, inclusive, muito a ganhar no mercado de carbono, como a gente viu na palestra passada. O ponto aqui a crítica aqui essa falta de controle da supressão que gera esse aumento de gases do efeito estufa, e aí a gente tem uma situação muito complicada em certas regiões do país, onde há
atividades ilegais acontecendo, onde há dificuldade de fiscalização, dificuldade de acesso, às vezes, até à informação, para que a prática da agricultura da agropecuária seja realizada de acordo com a legislação, né? Então, a gente aqui não está querendo generalizar de forma alguma, embora esse seja um dado, tá, pessoal? Esses dados são, de fato, do Ministério da Ciência e da do Ministério da Ciência e da Tecnologia, mas é importante deixar esse parênteses, né? Existem muitas oportunidades para a agricultura no mercado de carbono, e de fato, quando a gente coloca aqui a agricultura na listinha das atividades que emitem gases de efeito estufa, a gente está falando, né, da supressão de vegetação não controlada, não compensada, feita de forma irregular, que é, inclusive, objeto das barreiras verdes, né? Meus colegas aí do setor de direito econômico, etc., entendem que o que a União Europeia tem feito recentemente com essas exigências de rastreabilidade, né, das commodities brasileiras que entram, não só brasileiras, né, mas do mundo todo que vão entrar no mercado europeu, é um tipo de barreira econômica. Eles consideram isso uma barreira verde. Então, a partir dos próximos anos, a expectativa é que o agricultor, o agropecuarista brasileiro que queira exportar para a Europa consiga comprovar que aquele produto não foi gerado em área desmatada irregularmente, né? E essas exigências tendem a aumentar. Essa semana já saiu mais uma voltada para evitar o greenwashing, né? A Europa tem o objetivo, estabeleceu o objetivo por meio da União Europeia de se tornar um Estado com zero impacto, com impacto neutro no clima até o ano de 2050. Então, tudo isso que a gente está falando aqui pode parecer ainda um pouquinho abstrato, um pouquinho distante, mas a tendência é que nos próximos anos, isso que a gente está começando a falar aqui agora, se torne parte do nosso dia a dia, se torne o novo normal. E um marco importantíssimo que chamou a atenção do mundo para essa questão a primeira vez aconteceu em maio de 2021, no caso paradigmático da Shell. Não sei o quanto de vocês já ouviu falar desse caso. É a primeira vez que uma empresa foi condenada por ter sido associada aí à geração de gases de efeito estufa, à não contribuição para enfrentamento da crise climática. Então, isso aconteceu lá na Holanda, em Haia, né? E a Shell foi condenada para adotar ações mais eficazes para reduzir os gases de efeito estufa que decorrem da sua atividade. Existem muitos detalhes que a gente pode tratar a respeito dessa sentença, até uma questão de greenwashing, porque a empresa entendeu-se na sentença que a empresa havia assumido alguns compromissos perante o seu mercado consumidor e perante os seus investidores, né, passando uma impressão de que estaria fazendo mais pelo meio ambiente do que de fato estaria fazendo, né? E aí essa sentença, então, considerou que o que a empresa estava fazendo não era suficiente para reduzir as suas emissões e, assim, colaborar para o enfrentamento da crise climática. E ela foi, por sentença, obrigada a reduzir a emissão especificamente de gás carbônico em 45% até o final do ano de 2030. Né? A gente vai ver como é que se chegou a essa conclusão. Por que um problema que afeta o mundo inteiro de forma generalizada, né, conseguiu ser individualizado a ponto de uma empresa ser condenada por não fazer o suficiente para enfrentar as mudanças climáticas, né? É uma lógica nova, é uma lógica que muda o direito civil, o direito de responsabilidade, o direito ambiental como a gente conheceu. E é uma lógica tão peculiar que já existem muitas pessoas falando em direito climático, que tem as suas próprias regras, né?
Agora eu quero compartilhar com vocês um mapinha para vocês terem uma visão do quanto essa questão da litigância climática já está rolando pelo mundo. Ações parecidas com essa que levaram à condenação da Shell para tomar medidas mais eficazes para reduzir o gás carbônico que decorre das suas atividades. Então, nos Estados Unidos, que é o nosso campeão aqui, existem mais de 1.300 ações por litigância climática. Na União Europeia, existem 64. E aí são ações propostas contra a União Europeia, não é contra os países. O Reino Unido, por exemplo, se eu não me engano, tinha 68. Existem organismos internacionais que monitoram a questão da litigância climática. Esses números são os mais atualizados que existem até 2022, né? Então, quando a gente fala desse número de ações na União Europeia, a gente está falando da entidade União Europeia e não da somatória de ações em cada um dos países que compõem a União Europeia. Se a gente fizer essa conta, o número vai subir com certeza. Só para fins de comparação, no Japão existem 5 ações em andamento, pelo menos até 2022. No continente africano, estima-se aproximadamente 8 ações por litigância climática. Na nossa vizinha Argentina, 10 ações. E aqui no Brasil, um número que me surpreendeu, porque até 2021 eram 13 ações. Hoje nós estamos em 37. Né? Isso até 2022, a gente já está em março de 2023, né? A gente não ficou fora do radar ainda se houve alguma ação proposta, né, nesses primeiros meses do ano, mas os números estão crescendo, né? E cresceram rapidamente, né? Então teve de 2021 para 2022 um aumento de 24 ações, né? É bastante coisa. O que mostra o quanto o tema tá repercutindo no território nacional, o quanto isso tem chegado aí nas ações, nos nossos tribunais e também nas empresas. Então, quem é que propõe essas ações? O que é que elas querem? Elas são de quem contra quem? Em geral, essas ações elas podem ser propostas pelo Estado contra empresas. Elas podem ser propostas pelas comunidades impactadas pelas externalidades de uma determinada atividade contra o Estado ou contra a empresa ou contra os dois, né? E elas também podem ser propostas contra consumidores, por consumidores contra empresas. Em geral, se usa como fundamento dessas ações uma eventual omissão na adoção de medidas para controle das mudanças climáticas, né, que é o caso clássico do que aconteceu no caso da Shell, né? Já existem aqui no Brasil ações climáticas pedindo a revisão judicial de algumas normas e licenças e estudos ambientais por não terem abordado questões climáticas, atividade da empresa e os seus impactos no clima, especialmente contra mineradoras, mas isso também pode acontecer contra indústrias e qualquer uma empresa que esteja ligada à geração de gases de efeito estufa, que a gente viu nos slides anteriores. Né? Então, nesse caso específico, a gente vai ver ali no próximo slide, o pedido foi: Estado, você está concedendo uma licença ambiental com base em um estudo de impacto ambiental falho, porque ele não considerou os impactos dessa atividade para as mudanças climáticas. Como o estudo que subsidiou a licença dada ao empreendedor é falho, então a licença está, por consequência, também falha, e aí a licença de operação dessa empresa foi suspensa judicialmente
para que se refizessem os estudos ambientais, para calcular esse impacto no clima e, a partir daí, o órgão ambiental dispor sobre as medidas mitigadoras ou compensatórias aplicáveis para tentar reduzir os efeitos dessas externalidades, né? Bom, também no caso das comunidades impactadas, e aí a gente não fala só de comunidades tradicionais, de povos quilombolas ou indígenas, mas da população que está ali nas adjacências do empreendimento, que sofre não só os impactos positivos, mas também os negativos da instalação dessas atividades, e que têm entrado com ações contra a empresa e ou diretores, e aqui a gente está falando de uma ação contra o CNPJ e contra o CPF da direção dessa empresa, né? Por se entender que na gestão, na governança daquela empresa, os seus diretores falharam em reunir informações a respeito das atividades e seus impactos na crise climática, ou, tendo essas informações, não tomaram a melhor decisão ou ignoraram essas informações na tomada de decisão. E isso gera aí, gente, isso é outra palestra, né? Porque a gente pode aí falar de como cada diretor pode documentar que está tomando cuidado, dando a devida atenção e diligência às questões climáticas nas suas tomadas de decisão, né? Como a importância de registrar isso em ato e assim por diante. Isso a gente pode até, quem sabe, tratar em uma outra oportunidade, mas, por fim, o que existe também é publicidade enganosa sobre meio ambiente, é o greenwashing, né? O green advertising, relacionado a empresas que colocam no mercado produtos dizendo que eles são super verdes e sustentáveis, e aí o consumidor vai ver que não é bem assim, né? E aí, pessoal, nesses casos, o fundamento da ação é realmente Código de Defesa do Consumidor, o dever de transparência do fabricante, do prestador de serviço, né? E o dever de dispor as informações sobre o produto de forma clara e objetiva e ostensiva para o mercado consumidor. A base legal dessas ações todas, pelo que nós mapeamos, né? E aí, pessoal, a gente fez aqui um trabalho de formiguinha de ler essas ações e ver quais são os pedidos. Quem está pedindo está fazendo isso com base em quê? Bom, nos princípios de desenvolvimento sustentável da ONU, e no princípio do poluidor pagador, aqui, que é um princípio do direito ambiental brasileiro, relacionado aí ao empreendedor assumir os custos relacionados à redução dos impactos da sua atividade, porque está tendo lucro com essa atividade. A lógica é, se eu estou lucrando com uma atividade que causa impactos no meio ambiente, então é minha responsabilidade tomar ações para reduzir esses impactos. E isso fica às minhas expensas. Ainda que seja uma exigência estatal do órgão ambiental, né, é uma exigência legítima que se atribui à empresa que está obtendo lucro com aquela atividade. É isso mais ou menos que diz o princípio do poluidor pagador, então ele é, assim, campeão de audiência nas fundamentações das ações climáticas aqui no Brasil. Bom, a própria Constituição Federal, os tratados internacionais sobre os quais já falamos, né? Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Mudança do Clima. A gente está aí na expectativa, né, da legislação para regulamentar o mercado brasileiro de redução de emissões, como a gente viu na palestra sobre mercado de carbono. E, como não poderia deixar de ser, a Lei de Crimes e Infrações Ambientais. Bom, feito isso, vamos falar um pouquinho mais sobre como é o cenário no Brasil. E por que é que se fala em um direito do clima, o que é diferente, o que chama atenção. Nos últimos 20 anos,
os nossos tribunais superiores, STF e STJ, aprenderam a lidar melhor com o tema do meio ambiente. É um tema, às vezes, que a gente que trabalha na área, a gente tem, às vezes, dificuldade de levar isso a juízo, porque o direito ambiental é uma matéria relativamente recente, e nem todas as faculdades têm direito ambiental. Atualmente, quem dirá na época que aquele desembargador se formou, que aquele ministro se formou? Então, às vezes são... E quando se fala em primeira instância, então, que a ação cai na vara, né, na vara única ali da comarca, e o juiz está tratando de caso de família, né, de furto, disso, daquilo, aí chega uma ação ambiental com um monte de laudo, com termos de química, de biologia, que está muito fora da realidade, né? O profissional não foi preparado para lidar com aquele tema. Então, sempre houve essa é a principal dificuldade no contencioso do direito ambiental judicial, é ter a consciência de que a sua petição precisa ser clara, ela precisa trazer o fundamento, mas ela precisa ser clara, porque não necessariamente quem vai julgar está familiarizado com essas questões ambientais, e com as provas que a gente produz são laudos técnicos, né? São termos de biologia, são termos de química, de engenharia. Então, sempre houve essa dificuldade de se fazer entender, né? E o que a gente tem observado é que nos últimos 20 anos, os tribunais, principalmente os tribunais superiores, já aprenderam a lidar com muito mais maestria com temas ambientais. Então, a crítica que eu sempre fiz já está perdendo validade, né? Graças a Deus as coisas evoluem, às vezes para o bem, às vezes nem sempre a favor, né, dos nossos clientes, mas o fato é que, atualmente, os nossos tribunais superiores, em especial o STF, e isso ficou muito claro nos últimos julgamentos do Código Florestal, em 2018, no julgamento do uso de animais no experimento de produção de produtos cosméticos, o quanto se leva em consideração dados científicos, né? E aí, gente, eu não estou falando só do laudo que a gente produz em parceria com consultorias técnicas e que vão subsidiar uma ação nossa dizendo que não houve dano ambiental. Eu estou falando de dados científicos, de publicação científica, do que é produzido nas universidades. Eu estou falando de produção acadêmica. E isso tem sido levado em consideração pelos tribunais. Então, que as mudanças climáticas existem, isso já é ponto pacífico, isso não se discute, isso não é matéria de prova, né? Então, no direito tradicional que a gente conhece, quem alega prova, né? Se é o Ministério Público ou se eu, ONG, entro com uma ação contra a Shell, só para usar o mesmo exemplo para facilitar, e digo, olha, a empresa não está agindo para combater as mudanças climáticas. Eu não preciso provar, né, mais o que são mudanças climáticas. Eu não preciso provar que o clima da Terra está mudando, que a temperatura em geral está aquecendo, que isso também acontece no Brasil e que isso tem relação com a atividade da empresa. Essa prova não existe mais, porque o tribunal, o STF e principalmente a STJ já tem isso como ponto pacificado. As mudanças climáticas existem, não se discute, né? E que qualquer atividade que gere gases do efeito estufa contribui para a crise climática global, isso também é uma verdade. Se a sua atividade gera gases do efeito estufa, você está contribuindo para o aquecimento do planeta. Ponto. Você não precisa ter o que a gente chama de nexo de causalidade, que dentro das ações ambientais, era a única garantia que a empresa tinha, né? Porque a gente está falando de uma responsabilidade que é objetiva, ou seja, independe de culpa,
a gente está falando de uma responsabilidade que é solidária, a gente está falando de uma responsabilidade cuja pretensão de reparação civil não prescreve decisão do STF de 2020, né? Então, já é um cenário bastante favorável para a recuperação do meio ambiente, em detrimento daquela formação clássica do direito civil para a configuração de uma responsabilidade. Então, houve já no direito ambiental, no primeiro momento, né, uma flexibilização da configuração dessa responsabilidade para favorecer a recuperação do meio ambiente. Então, o que a gente tinha para se responsabilizar uma empresa por um determinado dano ambiental, você precisa provar um nexo de causalidade. O que aquela empresa fez que resultou naquele dano específico? É a única coisa que precisa se provar, né? Porque que a responsabilidade objetiva solidária não prescreve, isso tudo já está na jurisprudência, já está na legislação. E, inclusive, a principal tese de defesa de uma empresa em uma ação ambiental é buscar desqualificar o nexo de causalidade. Atualmente, nas ações climáticas, essa lógica não existe mais, porque esse dano é presumido. Isso é análise da Letícia, tá, pessoal? Não sei aí que de repente outras pessoas podem ter outra análise, mas eu li as decisões de boa parte dessas ações, de pelo menos 10 delas, e o que me chamou a atenção é isso. Se antes eu teria que provar que a fumacinha que saiu da chaminé da minha empresa gerou aquecimento do clima em tal local, essa prova não tem sentido dentro de uma ação climática, né? Então, a minha fumacinha pode gerar mudança, um impacto no clima aqui no Brasil, pode gerar um impacto no clima nos nossos países vizinhos, pode gerar impacto no clima global. Não tem como eu individualizar essa conduta para fins de responsabilização. Como essa individualização é inviável, a jurisprudência tem aberto mão dessa responsabilização individualizada, parte para essa presunção, entre muitas aspas, porque daí o termo eu que estou usando por falta de uma expressão melhor, mas passa-se para essa presunção com base na certeza científica das mudanças climáticas que, se a minha atividade gera um gás do efeito estufa, eu estou contribuindo para as mudanças climáticas. Ponto. Se a minha atividade contribui para as mudanças climáticas, o que é que eu estou fazendo para reduzir os impactos da minha atividade no clima? É isso. As ações climáticas no Brasil estão resumidas dessa forma. O nexo de causalidade é presumido com base nos estudos científicos que trazem certeza sobre as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas são uma certeza científica, não se discute mais. Então, tudo que já tinha que ser estudado, pesquisado, já foi, o tema já foi esgotado. Existe aí mais de 99% de certeza científica de que essas mudanças climáticas que estamos vivendo atualmente têm causas antrópicas, foram causadas pelo homem, e isso tudo passa a informar as razões de decidir dos nossos juízes, dos nossos desembargadores. Esses argumentos estão, em especial, na DPF do Fundo Clima, né, que é 708, e do Fundo Amazônia, que é a ação, que é a ADO número 59, na qual o STF julgou o Estado brasileiro omisso no cumprimento das metas que se autoatribuiu no Acordo de Paris. Então, no Acordo de Paris, o Brasil colocou lá a sua meta, né, a sua contribuição nacional para enfrentamento da mudança do clima. Como não somos tão industrializados quanto os países do hemisfério norte, como boa parte do impacto que o Brasil gera no clima decorre do desmatamento ilegal, e aí basicamente a gente fala da região amazônica, a nossa meta é reduzir o desmatamento ilegal.
não é reduzir desmatamento, gente. Eu sei que tem muita gente, muita ONG que fala em desmatamento zero, mas o meu papel aqui é técnico, é compartilhar com vocês o que diz a legislação, e não existe absolutamente nada na Constituição Federal que proíba desmatamento. Porque a gente tem que sempre olhar que o meio ambiente é um direito fundamental, sim, tanto quanto o direito de exercer atividades econômicas. O desenvolvimento é sustentável, não existe nenhuma regra para não desenvolvimento, não existe nenhuma regra que impeça a supressão de vegetação. O que as regras acertadamente colocam é, olha, se você vai precisar suprimir vegetação para instalar uma atividade, qualquer ela que seja, isso precisa ser avaliado pelo órgão ambiental, para ver se é uma espécie ameaçada de extinção, se você vai precisar replantar aquela árvore, se você vai precisar compensar aquela supressão que você está fazendo. Então, a supressão pode ser realizada desde que acompanhada, monitorada e controlada e compensada de acordo com as normas dos órgãos ambientais, né? Então, é importante deixar claro isso, que a nossa meta, então, do Brasil está bastante relacionada ao combate do desmatamento ilegal. Esse desmatamento que não compensa supressão, esse desmatamento que acontece sem critério, né, que é possibilitado por dificuldade de fiscalização. Então, basicamente, a meta do Brasil no Acordo de Paris é fazer cumprir a legislação ambiental, né? E nessas ações do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, o STF entendeu que, pelo menos até aquele momento, o Brasil, o Estado brasileiro, não estava fazendo cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, daí entendido, né, as questões climáticas, e o Brasil foi considerado aí, então, omisso no enfrentamento da crise climática. Existem outras ações em andamento, né? E elas dizem respeito ao endurecimento das contribuições nacionalmente determinadas, e aí a gente fala de uma meta, né, de ações que pedem uma meta mais agressiva de redução do desmatamento ilegal, ações que compelem o governo federal a fazer cumprir, a implementar a política nacional de mudanças do clima, a suspensão de licenciamento ambiental até revisão dos estudos ambientais, que foi o que eu tratei com vocês 2 slides atrás, remoção de gado de área desmatada ilegalmente, indenização por danos climáticos, indenização por danos climáticos relacionados ao uso de minério obtido de forma irregular. Aí é que a gente está falando de garimpo, a gente não está falando de atividade, de mineração autorizada, exercida de acordo com as normas regulatórias e ambientais, né? E houve, então, essa questão aí específica voltada, né? Porque se entendeu que se eu faço extração de minério de forma irregular, eu estou provocando dano climático. Qual que é a relação aí, né? Se o que eu faço não está sendo bem monitorado, controlado pelos órgãos ambientais, a chance do meu impacto não estar sendo devidamente compensado é grande. Então, a chance de eu estar controlando a minha emissão de gases de efeito estufa também é grande, né? Daí a necessidade do compliance ambiental, a necessidade das auditorias ambientais para verificar o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais. O não cumprimento das condicionantes das licenças ambientais, como a gente sempre diz de praxe em qualquer auditoria, pode levar ao cancelamento da licença. Hoje, além de levar ao cancelamento da licença, o não cumprimento das condicionantes pode, no futuro, ser base para uma ação climática, né? Vamos supor que você, empresa, está cumprindo tudo que está na sua licença ambiental. Se o órgão ambiental falhou e não colocou na sua licença ambiental condicionantes voltadas para o controle de emissão de gases, a sua licença pode ser questionada e você nem tem culpa de nada. Foi o órgão ambiental que fez daquele jeito, você estava cumprindo. Mas você pode, né, como aconteceu nesse outro caso da suspensão do licenciamento, você pode ser afetado, né? Daí acho que é a importância de observar
as auditorias, o compliance ambiental, para reduzir os riscos relacionados à propositura dessas ações, né? Existem órgãos ambientais que exigem inventário de gases para emissão de licença, como acontece na CETESB aqui em São Paulo, mas tem órgão ambiental que não pede, né? Será que não convém, nessas situações, a empresa se adiantar e fazer, nem que seja por conta própria, o inventário de gases para poder ter esse controle de forma voluntária, né, dentro do seu programa de ESG, né, que está relacionado à atividade, que faz sentido com a atividade, né, para quem não esteve conosco na palestra de ESG, que foi a primeira palestra aqui do nosso ciclo, eu convido depois a assistir a palestra pelas redes sociais, porque a gente fala muito disso, né? Então, quais são as minhas metas? Quais são os meus programas? Eu estou escolhendo esse programa por quê? O que esse programa tem a ver com o meu propósito, com a minha atividade? Se eu voluntariamente estabeleço um programa, faço inventário de emissão de gases e busco compensar essa emissão, né? E isso está relacionado com a minha atividade, com certeza isso é um projeto candidatíssimo a ser reportado em um relatório ESG. Bom, riscos. A gente já falou da questão do green advertising, né? Da questão da publicidade voltada aí ao código do consumidor e como as empresas expõem seus produtos ou serviços ao mercado. Então, se eu digo que o meu produto é sustentável, eu tenho que conseguir provar que ele é sustentável, caso eventualmente que a empresa seja questionada, né? Então, eu estou dizendo que a embalagem é feita de material 100% reciclado. É mesmo? A gente consegue provar isso se for questionado? Porque se a gente não conseguir provar, caso eventualmente sejamos questionados, então é melhor não dar 100%, né? Porque o Ministério Público entende que compromissos assumidos publicamente têm obrigação legal, eles são mandatórios, eles são vinculantes por conta do direito do consumidor, né? Então, se eu digo que meu produto faz isso, se eu assumir esse compromisso público, se eu coloquei isso no meu site, se isso está na embalagem do meu produto, então ele precisa ser, porque eu estou vinculada àquela informação que eu estou colocando ao mercado consumidor, né? Vale dizer também que, como a gente estava falando dessa necessidade de compliance ambiental, do cumprimento das normas para redução de riscos, e como isso pode e deve estar dentro dos relatórios ESG das empresas, vale lembrar que, né, está entrando em vigor esse ano a norma da CVM sobre a apresentação a apresentação dos reportes ESG, tem também normas do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, a respeito da divulgação dessas informações. Isso também precisa ser levado em consideração, né? Levar em consideração que não existe hoje, nem na legislação, nem na jurisprudência, nada que nos permita afirmar que diretores não possam ser acionados nessas ações, né? Então, na verdade, existe essa possibilidade, ela não é expressa, né? Tipo, os diretores serão acionados em ações ambientais por responsabilidade ambiental quando? Dois pontos. Não existe isso. Mas a interpretação da jurisprudência, como ela tem evoluído nos últimos 20 anos, nos permite, sim, compartilhar com vocês que existe essa possibilidade e que vale a pena pensar em meios de reduzir esses riscos, né? É aquilo, o problema ambiental, por uma questão histórica, cultural do mundo, não só aqui dos empresários brasileiros, ele nunca está ali na lista de prioridades. A gente tem um país com altíssima carga tributária, a gente tem um país com relações trabalhistas complexas, a gente tem um país em que realmente existem outras preocupações muito legítimas, muito importantes e que oneram muito as atividades da empresa e que não por outra razão estão ali no top 5 da preocupação dos CEOs, dos CFOs, né? Então, o problema ambiental, um eventual dano ambiental, ele não é prioridade até que ele aconteça.
O problema é que quando ele acontece, ele é um problema grave, porque ele vai trazer repercussões para a imagem da empresa, né? Ele vai trazer repercussões para a comunidade, para os investidores. Então, realmente é um risco que a gente tem que trabalhar na prevenção, pensando realmente nesse cenário de se acontecer, como é que vai ser, né? Se acontecer, o meu custo vai ser realmente maior. E aí, não só pensando na questão do risco, mas enxergar nisso uma oportunidade, né? Se eu transformar esses programas de prevenção de riscos ambientais em um programa ESG, eu não consigo agregar valor para o meu produto, para a minha empresa, eu não consigo me tornar ou ressaltar uma característica de sustentabilidade dos meus negócios. Isso pode não dar retorno financeiro mês que vem, mas para o futuro não vai ter outra forma de praticar negócios, né? A gente tem uma geração hoje economicamente ativa que leva o seu propósito com relação ao meio ambiente para o supermercado quando ele vai fazer compra. Né? Isso implica diretamente na escolha do produto que ele faz. A gente tem uma geração Z que está vindo aí, que é muito mais ativista, que hoje em dia nem se preocupa em ter carro. A molecada faz 18 anos e a preocupação delas não é se matricular numa autoescola, né? E a preocupação, elas não precisam mais, elas usam carro compartilhado. Essa nova geração sequer está preocupada em ter um carro, mas ela se preocupa em saber se o shampoo que ela está usando foi testado em animais, se a embalagem do que ela está usando é reciclável, né? Então, olhando para o futuro, exercer essa atividade da forma mais sustentável possível vai ser um novo normal, já é um novo normal, né? Então, tudo isso que a gente fala hoje em prevenção de riscos, a tendência é que se torne um normal dentro das empresas. Não é aquela preocupação que só vai surgir quando o problema acontecer, que também não é errado, né? Eu entendo, é perfeitamente compreensível dentro do cenário tributário caótico que o nosso país tem, mas a tendência é que isso seja paulatinamente levado para as tomadas de decisão, isso faça parte cada vez mais do dia a dia da empresa como cultura da empresa e do negócio, né? Por fim, considerando isso tudo, essa análise de flexibilização do nexo causal, eu não preciso provar que foi a minha fumacinha que provocou aquecimento do clima, etc., etc., a gente tem ainda um cenário de bastante incertezas, né? A gente está falando de uma vertente climática e do direito ambiental que tem regras, que tem uma lógica muito específica, né? Ainda não está claro como isso vai continuar se materializando, se vai surgir algum método para conseguir individualizar as condutas de cada um ou não, mas o que a gente pode compartilhar com vocês hoje é, diante da falta de clareza da extensão da responsabilidade das empresas, caso uma empresa se torne ré em uma ação climática, o risco de perda nessas ações é provável. Então, de fato, vale a pena aí pensar em formas de prevenir os riscos climáticos relacionados à atividade, né? Porque se tornar réu de uma ação dessas pode não ter um prognóstico muito bom. Então, como prevenir? É o que a gente já falou. Compliance, inclusive na cadeia de fornecedores, quem é do agro já está sendo demandado, né, pelo mercado a fazer esse controle, esse rastreamento da cadeia de fornecedores. Governança corporativa pode ser um instrumento importante. E aí, gente, não é inserir meio ambiente, ESG, questões climáticas na tomada de decisão quando surgir um problema. É inserir a questão da sustentabilidade do negócio como um todo de forma sistemática na cadeia de tomada de decisões. Tem empresas que têm um departamento específico que tem essa função de levar
para os C-levels todos os dados de meio ambiente para que eles tenham essa informação na hora de traçar as metas estratégicas do negócio, né? E para os diretores, falando aí da responsabilidade pessoal de cada um, né, buscar sempre fundamentar suas decisões e os seus votos, né, no direcionamento aí da companhia. Eu tô vendo que a gente tem perguntas, né? Antes, só para concluir, eu quero convidar vocês a acompanhar o conteúdo que a gente tem trabalhado aqui no KLA sobre mudanças climáticas, ESG, mercado de carbono. A gente, sempre que dá, a gente publica alguma coisa, né, na imprensa, mas a gente tem um blog que foi lançado esse mês, se chama Conexão ESG, está disponível no site do KLA, klalaw.com.br, dentro de conteúdos digitais. Esse blog vai ser periodicamente alimentado e convidar vocês também a ouvir na plataforma de streaming de podcasts preferido de vocês, o nosso podcast sobre litigância climática. Pessoal, é isso. Duda, como é que a gente está aí com relação a perguntas? Oi, Lê. Então, na verdade, eles estão pedindo o PowerPoint que você usou para fazer essa apresentação. Claro. Foram, acho que, 3 pessoas pedindo para compartilhar com elas isso, se você puder. Claro, posso sim. Você anota para mim? Eu estou vendo aqui a Renata, Isso, a Ana Laura e o Tiago Favim. isso. Obrigada, Ana Lúcia, que bom que você gostou, fico feliz. Tá, você me ajuda a anotar, por favor? Claro, já anotei aqui, Lê, depois eu te passo. Obrigada, Duda. A gente tem o e-mail de vocês, né? Quando vocês fizeram a inscrição, ó, a Mariana também. A gente manda para vocês sim, vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. A Ana Lúcia também está pedindo. O Jorge. A Mariana está colocando o e-mail dela. Não sei se ela se inscreveu com outro e-mail. Gente, de toda forma, aí na tela está o meu e-mail aqui embaixo. Ela está falando que não é o mesmo da inscrição. A gente tem o e-mail de vocês na inscrição, eu mando hoje até o fim do dia ou na segunda-feira, mas quem quiser escrever pedindo os slides, fica à vontade, tá? Ou tirar outra dúvida, ou vir aqui tomar um café com a gente no KLA, estão todos convidadíssimos. O nome do podcast, acho que como é que tá, Duda? É KLA Conversa, o nome do nosso podcast. Eu vou pôr aqui. KLA Conversa. Então, se digitar KLA Conversa no Spotify, ele aparece, né? Isso. Tá, é um jóia. episódio de litigância climática. Combinado. Pessoal, a gente vai encerrar porque já deu o nosso horário, mas foi um prazer ter vocês aqui conosco, né? Depois a gente vai disponibilizar o material para vocês, conforme prometido, e ficamos aí na expectativa de trazer mais conteúdo sobre esse tema para conversarmos juntos. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.